A ideia desse vídeo me surgiu, acho que há uns 2 dias atrás, porque eu quero com ele documentar uma jornada, longa jornada, pessoal e profissional também, que está começando agora. Ontem foi a primeira aula do doutorado, do meu esperado doutorado em música, né? Então, já que eu preciso encadernar isso, e já que eu tenho essa ideia, né, de documentar a minha jornada no doutorado, eu vou começar aqui hoje, então, essa série de vídeos, né, compartilhando um pouco das experiências. Ai, isso aqui tá meio sem usar há algum tempo, tá meio velhinho isso aqui, né? Compartilhando as experiências, compartilhando insights, dificuldades, tédios, porque a vida acadêmica tem lá suas alegrias, mas também tem suas agonias. E foi só eu mexer com esse negócio aqui que estava meio empoeirado, que a minha alergia já está dando sinais de vida aqui, né? Mas enfim, eu quero então fazer essa série de vídeos compartilhando um pouco com vocês essas vivências no doutorado, né? Ontem foi a primeira aula e foi muito interessante é, voltar para a posição de aluno depois de 10 anos que eu voltei da Inglaterra, 2016. É, então, a última vez que eu tive no lado de cá, assim, né? No lado de aluno, numa sala de aula, foi em 2016. Mas pensando no doutorado, no mestrado aqui, da UFRJ, saí em 2012. Então, 14 anos já fora da UFRJ como aluno. Esse negócio está muito enferrujado. Eu vou ter que. Pelo menos não está sujando aqui o papel, mas. Enfim, eu vou ter que passar um óleo nisso aqui. Então, é interessante voltar, né? Essa é a primeira coisa que eu acho legal conversar, né? Essa ideia de voltar até mesmo para as origens, né? Porque tudo meu, quer dizer, toda a minha formação, exceto a parte da Inglaterra, mas toda a minha formação acadêmica se deu na UFRJ, né? De maneira muito natural. A graduação, quando eu quis fazer mestrado 2 anos depois de me formar na graduação, né, no bacharelado, foi lá também, eu nem pensei em outro lugar, porque eu queria. Ai, eu queria continuar a, a estudar com o meu professor da graduação, enfim. Então, e agora no doutorado, volto a ser orientando dele. Então, uma primeira coisa interessante é essa, né? A gente voltar para o nosso lugar. É verdade que eu voltei para uma escola de música muito diferente daquela que eu deixei em 2012, né? Quando eu terminei o mestrado. Porque de lá para cá, a parte da escola se mudou para um outro prédio no centro da cidade, né, no Rio. Um prédio muito bonito, o prédio onde morreu talvez, não sei, Odete Roitman, né? Teve uma novela aí que eu não sei qual foi, onde a Odete Roitman, é, a nova, né, a novela mais recente, foi gravada lá, uma cena com a Odete Roitman, nesse prédio, né? O edifício Ventura, lá na Avenida Chile, no centro da cidade. Então, isso é uma coisa interessante, voltar. Voltar para as nossas origens. E nessa volta a gente reencontra pessoas, né? A gente reencontra professores, funcionários e tudo mais. Mas eu tive a sorte, nessa turma, nessa primeira turma de doutorado profissional da UFRJ, eu tive a sorte de reencontrar amigos também, né? Gente que estudou comigo, gente que já trabalhou comigo, enfim, pessoas que a gente, ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos, a gente se encontrou muitas vezes, né? E agora a gente se reencontra numa sala de aula, numa turma histórica, né? Porque é a primeira. E isso é muito interessante. Outra coisa que eu acho, assim, interessante pensar, né? Como a gente é contrariado pelas circunstâncias, pela vida, pelo destino e tudo mais, né? Eu sempre penso que a gente pensa, melhor, que a gente enxerga assim, né? Que a gente enxerga
com a barreira do presente, né? Com a barreira do momento em que a gente está vivendo. A gente não consegue enxergar lá na frente, a gente não consegue ter uma visão assim, né? Que ultrapassa barreiras de tempo e mostra tudo que vai acontecer ainda, tudo que está por vir. A gente não tem isso simplesmente, né? É da condição humana isso. Então, de alguma forma a gente sempre é contrariado, quer dizer, sempre não, mas a gente muitas vezes é contrariado, porque a gente projeta uma coisa e de repente acontece outra. E eu comecei a experimentar um pouco isso, já na primeira aula, né? Não que eu não soubesse o que esperar, não que eu não soubesse como funciona, mas é a primeira turma, então as coisas não estão assim ainda muito claras, nem mesmo para o programa, né? Para o programa de pós-graduação. Eu digo isso porque o esperado do nosso, os nossos trabalhos de conclusão no doutorado profissional são duas coisas praticamente. É uma tese, como todo doutorado, uma tese mais ou menos diferente, eu falo já sobre ela, e um produto. O que seria esse produto? Um produto é um produto artístico, propriamente, né? No meu caso, não posso dizer ainda qual é o meu produto. Tentem adivinhar, aliás, né? Comentem aqui abaixo o que vocês acham que será o meu produto, né? O que será que vai ser meu produto? Tentem algum palpite aqui nos comentários. Mas, então, um produto basicamente é algo que envolva a performance do artista, né? Então, ou no caso do educador, porque são duas linhas, uma de desenvolvimento artístico e outra de pedagogia musical, né? A minha é de desenvolvimento artístico. O produto pode ser um método de ensino, o produto pode ser uma gravação de um conjunto de obras, sei lá, uma partitura que o artista revisou e executou, enfim, o produto pode ser um monte de coisa, pode ser um documentário com performance, uma performance analisada, enfim, isso é um produto, né? Então tem a tese, que é uma coisa escrita, e tem essa outra coisa prática, né? Essa outra coisa artística ou pedagógica, né? Então, quando a gente... isso eu acho que é a coisa principal que eu queria dizer, né? A diferença entre aquilo que a gente projeta, porque ouviu falar, porque entendeu assim ou assado, né? E aquilo que realmente é, e aquilo que realmente vai acontecer, né? Claro, na vida uma certa nebulosidade, né? Sempre há, né? Justamente que a gente não enxerga assim, por cima, a gente enxerga assim, né? Sempre por trás da barreira do tempo, né? Sempre por trás da barreira do futuro, né? A gente não sabe qual é a coisa e a gente é obrigado à espera, né? É da condição mesmo humana, sermos obrigados a esperar as coisas, né? Não dá para simplesmente desejar o inverno, tem que esperar por ele, né? Tem que esperar o tempo passar. Bom, filosofia aqui. O fato é que, diante dessa obrigatoriedade de aceitar o que é apresentado, o que é simplesmente colocado, eu me vi ontem numa sala de aula, na verdade, nas últimas semanas, lendo, e ontem numa sala de aula, apresentando um trabalho, conversando, filosofando sobre coisas que eu nunca tinha parado para pensar dentro da minha área, né? Dentro da música. E coisas que, a princípio, se há um ano atrás, ou menos, se há 6 meses atrás, eu visse assim na prateleira de uma livraria algum livro cujo título tivesse a palavra etnografia, eu passaria direto, eu jamais pararia para folhear aquilo, né? E ontem o que eu mais fiz foi justamente falar sobre etnografia. O que eu mais fiz foi refletir sobre isso, conversar com os colegas, com o professor, escutar o professor, os colegas e tudo mais. E, bom, eu continuo gostando muito mais de reger concerto, gostando muito mais de fazer música, do que de
refletir sobre etnografia e praticar uma autoetnografia, né? Eu continuo preferindo mais o som da música do que conversar sobre coisas assim, satélites, né? Mas o fato é que essa é a experiência que eu queria assim, contar para concluir, né? O encontro com essa coisa tão distante, tão diferente, tão acadêmica, em certo sentido, né? Me fez bem, misteriosamente me fez bem. Porque eu saí da aula com uma sensação de ter aprendido algo novo. Isso é bem gostoso. Uma sensação boa que a gente sente, né? Tive a sensação, a impressão de ter aprendido algo, de realmente ter aprendido algo novo. E mesmo que eu não tenha aprendido assim, com a profundidade que eu vou aprender ainda ao longo das próximas semanas, inclusive esse livro que eu estou encadernando agora, é justamente sobre esse assunto, né? Ele trata da pesquisa artística. E essa pesquisa artística segue um método, ou pode seguir um método, que é justamente a tal autoetnografia, né? Ou seja, uma escrita de si mesmo, né? Uma análise, um estudo da própria prática, da própria vivência, de como essa vivência se relaciona com a arte que pratica, com o trabalho que segue, né? A profissão, etc, etc, com a atuação artística propriamente. Por isso, uma autoetnografia. E, de novo, não passo com isso essa é a minha nova bandeira. Não, absolutamente, mas é só um conhecimento novo que eu estou começando a explorar, né? Então, ontem, o que começou com um reencontro, uma volta para casa, né? Uma volta para a universidade onde eu me formei, uma volta para a sala de aula, ainda que com a novidade do prédio, que até então eu não conhecia tanto, né? Conhecia assim de passagem, né? Nos últimos anos, né? De todas as vezes que eu passei pela escola de música nos últimos anos, eu até já estive lá algumas vezes, mas não na condição de aluno, não na condição de ontem, de sentar como um aluno, né? Então, um dia que começou com essa sensação de volta, no final terminou com essa sensação de novidade, né? De ter aprendido algo novo, de ter, com esse aprendizado de algo novo, ter expandido pela via da reflexão, né? Expandido o meu olhar para o que eu faço, o meu olhar para a própria arte. Apesar de esse autor aqui, esses autores são dois, apesar de alguns momentos de muita densidade, assim, quase filosófica, trouxeram coisas muito interessantes que falam diretamente até com o trabalho que eu faço na internet. Eu adorei isso, né? Até com o trabalho que eu faço na internet, quer dizer, até esse senso de novidade, de inovação, de criatividade, de pensar assim no público de concerto, na formação de plateia. Isso aqui está muito pequeno, não vai dar. Eu vou usar este aqui, ó. Ou seja, até para isso que eu faço na internet, eu encontrei, digamos, não é bem respaldo acadêmico, mas até isso está lá abordado, entendem? Então eu achei interessante, né, no final das contas, esse arco que se formou entre a novidade, entre a volta para casa, né, esse retorno. Me lembra aquela música que a Fafá de Belém canta? Regressar é reunir. Regressar é reunir dois. Não me lembro. Se você lembrar, depois escreve aqui nos comentários, né? Regressar é reunir dois. Não sei o quê, né? É bem essa imagem, né? De regressar, encontrar a escola em que eu estudei, em que há 23 anos atrás eu me lembro bem, né? Quando eu entrei na escola de música, eu tinha 19 anos. Não, 19, eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos. 2003, em março de 2003, eu tinha 17 anos. Entrei na escola de música e eu me lembro que eu naquela época não tinha muito, quer dizer, tinha celular, mas não era como o de hoje, né? Celular naquela época só servia para mandar mensagem e fazer ligação. Eu me lembro que eu queria ter tirado uma foto
assim, entrando na escola, eu idealizei isso, né? Imaginei isso. Tirar uma foto da minha entrada, né, assim, de costas, entrando na escola de música, para 5 anos depois, quando concluísse a graduação em regência, tirar uma foto saindo, né? Eu tinha essa fantasia, assim, né? Em 2003 eu entro, e alguém tira foto assim de costas, né? Se naquela época a gente tivesse os celulares que a gente tem hoje, né? Que qualquer coisa pode tirar uma foto, eu teria isso, né? Mas não tinha, então ficou só na minha imaginação. Então, no fundo, foi isso, né? Ontem foi como de novo, naquela época, né? Há 23 anos atrás. Foi como entrar na escola e ter essa foto de costas, né? Para que daqui a um tempo eu tenha a foto saindo, formado, doutor, olha, quanta coisa. Mas, no fundo, foi isso, né? Esse arco, né? Voltar para o antigo e encontrar o novo. E encontrar uma nova forma de olhar para as coisas, uma nova disciplina que eu preciso estudar, que eu preciso aprender esse negócio, mastigar bastante esse livro aqui, porque é um mundo completamente distante, é aquele livro que eu passaria batido na prateleira da livraria e não me interessaria por ele, e agora, de repente, ele cai nas minhas mãos e alguém me diz, você precisa aprender isso, né? Então, isso também me fala sobre docilidade, né? Estudar é um ato de docilidade, precisa ser. Ler, na verdade, precisa ser, né? Isso é um ato de humildade. Alguém disse isso, né? Ler é um ato de humildade. Não lembro quem disse. Mas, enfim, é com essa disposição que eu começo. E não sei se isso que a gente está fazendo aqui está servindo para alguma coisa, para você, mas se está servindo, deixa seu like, né? Venha no próximo, porque a minha ideia, como eu disse no início, é compartilhar essa jornada, documentar essa jornada a cada passo, não sei se uma vez por semana, não sei de que forma, mas a cada passo ter um vídeo desse aqui contando um pouco dessa aventura, essa gostosa aventura de voltar para a academia, voltar para os bancos escolares e aos 40 anos, com 4 filhos, e trabalho, empresa, concerto, alunos, um monte de coisa, e voltar a estudar, né, formalmente, num doutorado. Vamos ver que bicho vai dar isso. Então, se você quer seguir essa jornada comigo, me acompanhe, né? Em breve a gente continua. Eu vou acelerar o vídeo, porque o interessante seria terminar com a minha encadernação pronta, né? Então... Pronto, terminei. Aqui, 6 dias depois, acabei de encadernar essa agonia. Tirei o espiral de uma outra coisa, porque os que eu tenho aqui são pequenos e não iam caber para essa quantidade de páginas do meu novo livro de cabeceira para os próximos 4 meses, né? Vamos aprender sobre pesquisa artística no doutorado profissional. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se isso aqui, tudo que eu falei, serviu para alguma coisa, ou se pelo menos você tem curiosidade em acompanhar essa minha jornada, me fazer companhia no doutorado também, deixe seu like para eu saber que isso aqui presta e que não foi tempo perdido. E, bem, agora preciso estudar, a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!